Fusão entre dois gigantes do varejo gera multa milionária no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Informações incorretas sobre concorrência provocaram a decisão do Conselho. A negociação para a compra das redes Casas Bahia e Ponto Frio pelo Grupo Pão de Açúcar durou quase 4 anos. O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, mas o grupo sofreu uma penalidade, multa de R$ 1 milhão contra a Via Varejo, empresa que surgiu da fusão entre Casas Bahia e Ponto Frio, por prestar informações incorretas ao longo do processo de análise do ato de concentração. Há vários casos em que, por conta dessa nova necessidade, o CAD aumentou o valor das multas, passou a impor multas com mais frequência e tem exigido com muito rigor a prestação de informações corretas que não precisem depois ser corrigidas. Esse é um dos casos em que isso aconteceu. Além da multa, o Grupo Pão de Açúcar vai ter que vender mais de 70 lojas em 54 cidades no Brasil. Isso porque foi verificado um problema de concorrência, ou seja, um acúmulo de comércio de um único grupo, além do permitido. A análise feita pelo CAD apontou que Unidas, Ponto Frio e Casas Bahia concentram poder de mercado superior a 40% em pelo menos 117 cidades do país. A nossa análise ela é justamente voltada a isso, né? Olhar daqueles 200 municípios em que houve, aproximadamente, né? Em que houve concentração, em quais o consumidor ficaria com tão poucas opções a ponto de ele ficar refém de uma única empresa ditar preço. A nossa conclusão é de que isso poderia acontecer nesses 54 municípios. É por isso que houve intervenção nesses 54. E para esclarecer dúvidas a respeito desta questão, nós vamos conversar agora com André Luiz Santa Cruz Ramos, especialista em direito empresarial. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Vou começar perguntando se toda fusão de empresa do mesmo setor de grande porte precisa ser analisada e aprovada pelo CAD. Não necessariamente toda. Existe a lei antiga, essa fusão foi apresentada na lei antiga, ainda, na vigência da lei antiga, a lei 8884 de 1994. Na vigência dessa lei, existiam 2 critérios diferentes para a submissão do ato à análise do CAD. Ou o critério do faturamento, se uma das empresas tinha um faturamento bruto anual superior a 400 milhões de reais no Brasil, ou o critério de participação de mercado, se uma das empresas tinha participação de mercado superior a 20%, né, no chamado mercado relevante. Na lei nova, esses critérios mudaram. Não há mais o critério de participação de mercado para determinar a submissão obrigatória do ato de concentração ao CAD, agora o único critério é o faturamento. Então, hoje, qualquer ato de concentração empresarial que envolva a empresa, que tenha faturamento bruto anual superior a 750 milhões de reais no Brasil, e uma das outras empresas daquele ato de concentração tenha faturamento bruto anual superior a 75 milhões de reais, tem que ser submetidos. Esses atos têm que ser submetidos à análise do CAD. E uma outra diferença é, na lei antiga, as operações elas eram submetidas ao CAD após a realização. As empresas tinham até 15 dias úteis para apresentar. Isso gerava problemas, porque às vezes o CAD tinha que determinar alguma medida de suspensão dessa operação até que ele analisasse. Na lei nova, não. Pela lei nova, as empresas são obrigadas a submeter esses atos previamente. Então, primeiro elas submetem ao CAD, o CAD diz se pode ou não e como pode, e aí elas fazem a operação. Mas você está dizendo que toda empresa, né, de concentração empresarial, não importa se tem envolvimento com o consumidor ou não, ou seja, empresas que produzam, né, produtos para consumo, né, direto do consumidor ou não? Não, o critério é objetivo. Qualquer ato de concentração empresarial que envolva empresas com esses faturamentos que eu mencionei, terá que ser submetido à análise do CAD. Nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira delas. Meu nome é Kleber Leite. Eu queria saber se o consumidor não sai prejudicado com a fusão, já que a maioria das lojas são do mesmo dono. E então, doutor? Não há esse perigo por 2 motivos, basicamente. Um motivo ruim e um motivo bom, digamos assim. O motivo ruim não vai haver um único dono, porque esse é um mercado que, por mais que tenha sido criado esse gigante do varejo, como se diz, é um mercado que ainda vai ter concorrentes, não vai ser um único dono ou um único produtor nesse mercado todo. O CAD, além disso, o CAD determinou uma medida de desinvestimento muito grande. A operação não foi aprovada totalmente pelo CAD. O CAD firmou um termo de compromisso de desempenho, né, determinando uma medida forte de desinvestimento, como foi mencionado na reportagem,
O CAD determinou a venda de 74 unidades, 74 pontos em em mais de 50 lugares diferentes, em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Distrito Federal, em Goiás, Espírito Santo. Então, vai haver uma medida de desinvestimento muito grande. Esse é o motivo ruim, né? Porque o ideal seria que o CAD tivesse aprovado essa operação sem restrições. O motivo bom é, num mercado como esse, que é um mercado que não tem barreiras legais à entrada significativas, um mercado, de certa forma, livre à entrada de concorrentes, o fato de uma empresa ter muita participação no mercado não é preocupante para o consumidor, porque existe uma coisa chamada concorrência potencial. Se aquele produtor, aquele comerciante, aquele empresário que tem uma grande participação no mercado, de certa forma, começar a abusar da sua posição, os consumidores ficarão insatisfeitos e esse mercado será muito atrativo para concorrentes. Sem barreiras à entrada, sem barreiras legais relevantes à entrada, esse mercado logo será tomado por novos concorrentes que impedirão o exercício abusivo da posição dominante daquele suposto monopolista. Por exemplo, fica diferente do setor de combustíveis, por exemplo, dos postos de combustíveis, que é um setor inteiramente fechado, e o de aviação também. Perfeito. Mercados que são muito regulados, mercados em que o Estado, em que medidas estatais, medidas legais, impõem restrições à entrada, são mercados muito propícios à cartelização e a práticas anticoncorrenciais que acabam prejudicando o consumidor. Então, a melhor forma de você combater esse tipo de prática anticoncorrencial, como cartéis, que preocupa tanto nesse mercado de combustíveis, é abertura econômica, abertura desse mercado. Quanto mais regulado um mercado, mais propício ele será a esse tipo de prática anticoncorrencial. Doutor, então, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço a oportunidade.